Boa tarde a todos e boa noite aos nossos queridos amigos que estão em Além-Mar, né? Eu queria aqui, em nome do nosso presidente Caio, nosso presidente Ricardo, do professor Rolo, agradecer a presença de todos e fazer um agradecimento especial a dois amigos queridos aí, o professor Zé Fernando Simão, que é um querido e antigo amigo e que me apresentou o professor Fernando Araújo, que nos recebeu com uma galhardia, aliás, já não é a primeira vez, mas nos recebeu com uma galhardia, com uma gentileza ímpar em Lisboa, em tempos que a gente ainda conseguia viajar, né? Saudade desses tempos. A gente teve a oportunidade de estar em Lisboa no começo desse ano para um evento aí organizado pelo professor Fernando Araújo, pelo professor José Fernando Simão. Eu tive a honra de ter um lugar ali para falar um pouco. Foi a generosidade dos queridos amigos. Eu queria reiterar os meus agradecimentos e ampliá-los pela gentileza de estarem ambos aqui hoje falando para a OAB, para a Ordem dos Advogados de São Paulo, na seccional de São Paulo. Queria agradecer aos membros da nossa comissão, a todos que estão aqui, e vamos falar de um tema que é um tema muito importante, da minha predileção, porque eu tenho aprendido muito com o professor Fernando Araújo e com o professor Zé Fernando Simão. Quando eles tratam desse tema, eu aprendo muito e fico muito feliz por ter a oportunidade de ouvi-los aqui, de fazer com que a nossa comissão, todos os nossos convidados da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da seção de São Paulo, possam ouvi-los. Professor Simão é o professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor Fernando Araújo é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e são figuras brilhantes, dispensam maiores apresentações. A gente até combinei com o Simão, e nós vamos fazer a apresentação porque já são absolutamente conhecidos e o brilhantismo vocês vão poder reiterar aqui nessa sua fala. Professor Simão, passo a palavra, te agradecendo mais uma vez, meu amigo, pela gentileza e pela generosidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nesse início eu combinei que o professor Araújo e eu vamos agradecer o convite nesse começo de conversa. Muito obrigado, professor Aguirre, pelo convite. Eu queria dizer que é uma alegria muito grande estar separado pelo Atlântico e próximo pelo webinar. O professor Fernando Araújo é um catedrático que tem uma versatilidade acadêmica incrível, é um homem que conhece profundamente direito e economia. Aliás, a sua obra, Análise Econômica do Contrato, é um clássico e de leitura imprescindível para quem analisa o direito sob o viés da análise econômica. O professor Araújo tem conhecimentos de bioética invejáveis. Eu ainda dizia ontem, num webinar com a Emerge, a Escola do Rio de Janeiro, que a primeira vez que eu ouvi o termo escolhas trágicas de uma pessoa que precisava do respirador e outra pessoa mais jovem que também precisava do mesmo respirador e que só havia um naquele hospital, foi um exemplo em 2012, nos cursos de bioética do professor Araújo. Mal imaginava eu que 8 anos depois a Itália ia passar por esse drama existencial. E o professor Araújo, além dessa versatilidade acadêmica teórica, ele enveredou na bioética para um livro que é referência em língua portuguesa, é a grande obra em língua portuguesa sobre o tema, A Hora do Direito dos Animais, que foi publicado originalmente pela Almedina e hoje está disponível online gratuitamente. Então, para mim, ter o prazer e a oportunidade de conversar com o professor Fernando Araújo sobre direitos dos animais é de enorme valia. Quero dizer a vocês que sei pouco, mas o pouco que sei aprendi com ele. Foi o professor Araújo que me iniciou nessa trilha extraordinariamente bonita do direito dos animais. Tivemos oportunidade de dividir o ano passado uma coordenação num curso de pós-graduado em Lisboa sobre o tema, na minha licença-prêmio. Então, é uma alegria nessa noite conversarmos um pouco sobre Uma Família Não Abandona, que é uma leitura dos direitos dos animais nesse atual momento. Professor Fernando Araújo, muito obrigado pelas suas considerações iniciais. Muito obrigado, eu tenho de agradecer. É um gesto de generosidade, o que demonstra que, de facto, a amizade consegue falar mais alto que a justiça. Mas cá estou eu para aceitar este desafio intelectual. No fundo, o que nos une aqui é um desafio intelectual e eu tenho que agradecer muito particularmente ao professor Aguirre
esta oportunidade de nos permitir também alcançarmos um público que, de certa maneira, nos é franqueado por seu intermédio. A professora Aguirre conheci-o já aqui há uns anos, mas conheci-o agora melhor mais recentemente, até numa ida a Santa Catarina, e tenho pena de agora a pandemia não permitir que aprofundemos a nossa amizade como era natural que acontecesse com as minhas idas ao Brasil e as vindas do professor Aguirre aqui a Portugal. Mas vamos lá ver se a tecnologia propicia que nós mantenhamos aqui esta chama acesa, porque no fundo no nosso domínio não é difícil manter a chama acesa, porque é o domínio das ideias. Minhas ideias vivem da comunicação e a comunicação não está assim completamente inutilizada nas atuais circunstâncias. E, portanto, eu, por mim, estou disposto a entrar no tema quando for caso disso, mas preferia que o professor Simão levasse a liderança. Perfeito. Então, feito agradecimento ao AB, que a nossa casa que nos acolhe tão gentilmente, eu queria começar lançando uma questão, Fernando, que é um tema que a gente tem debatido do lado de cá e do lado de lá do Atlântico, dos dois lados, a respeito, nesse primeiro momento, de um estatuto do direito dos animais, um estatuto dos animais. Portugal passou por uma revolução, e isso eu ouvi em Lisboa da própria boca do professor Fernando Araújo e também de professores como o professor Mota Pinto, de Coimbra, quando em 2017, pela lei número 8, alterou enormemente o texto do Código Civil no tratamento do direito dos animais. O Brasil ainda não passou por esse movimento legislativo. Há decisões no Brasil que eu chamaria de emancipatórias dos animais. Aliás, saiu agora, Fernando, hoje um habeas corpus em favor de um cavalo que estaria retido por questões sanitárias de Covid. Isso a gente até pode conversar. Mas o Brasil não passou por esse movimento emancipatório dos direitos dos animais. Há muitos projetos. Aliás, podemos citar o nosso grande amigo comum, primeiro amigo do professor Fernando e se tornou meu amigo Daniel Braga Lourenço, que é, no meu sentir, com o perdão de eventual aborrecimento a outros amigos, a autoridade número 1 de direitos animais no Brasil. Eu acho que ele é o teórico de ponta, mas nós não passamos por esse movimento emancipatório. Portanto, aqui no Brasil ainda os animais continuam no mesmo grupo, no mesmo cesto, no mesmo balaio das coisas móveis. Não há um dispositivo do Código Civil que distancie e diferencie os animais das demais coisas móveis inanimadas. Aliás, a categoria clássica que nós aprendemos é que as coisas móveis se dividem em móveis em sentido estrito e os semoventes, que são os animais, que se movem por força própria. Mas disso não extraímos nenhuma ilação sobre uma proteção especial ou sobre uma categoria diferenciada dentro da categoria das coisas móveis. O que se percebeu no Brasil é, evidentemente, uma assunção social, ou seja, um sentimento social de que os animais não são exatamente iguais a esse telemóvel, como diríamos em Lisboa, ou a esse celular, como diríamos no Brasil. E que o animal, portanto, ele precisa de uma proteção especial. O Brasil só resolveu isso, e segundo os que estudam o tema, de maneira mal resolvida em direito penal. Porque as penas de maus tratos são penas mínimas e praticamente irrelevantes. Só que, de repente, surge um grupo que produz doutrina, e o professor Araújo é o nosso líder em língua portuguesa, e que acaba tendo adesão dos tribunais de uma proteção dos animais jurisprudencial. Eu dou um exemplo simples. Houve um caso famoso, aliás, recentemente voltou para a mídia, de um papagaio, uma ave nativa, que foi posta em cativeiro ilegalmente, criminosamente, porque ele foi retirado da natureza ainda bebê, foi alimentado por uma senhora, e esse papagaio ficou com essa senhora por mais de 20 anos. Um dia o IBAMA descobre, resolve retirar esse papagaio e devolvê-lo à natureza. Essa senhora busca a tutela do judiciário para dizer, olha, é impossível, o bichinho vai morrer. Ele nunca conviveu na natureza. E é interessante porque o nosso STJ diz, fica o papagaio com a senhora, no melhor interesse do papagaio. Por quê? Porque nesses 15 anos, aliás, houve uma coisa interessante, foi uma perícia para verificar maus tratos e não havia, verificar a saúde do papagaio, que estava ótima, e o STJ entendeu que é melhor para o papagaio ficar com a senhora do que voltar
para mata nativa um papagaio já idoso. Se não me engano, não eram 15 anos, eram quase 20, porque o papagaio é um ser longevo. Então começa a se perceber uma construção jurisprudencial em torno do direito dos animais. Depois que eu dei a palavra ao professor Araújo, para ele comentar um pouco do estado da arte português, a partir da lei número 8 de 17, eu posso comentar um pouco onde entrou o direito de família nessa proteção aos animais. Nesse começo, eu contextualizo o caso do papagaio para ainda não trazermos o animal num contexto da família e num contexto depois pandêmico. Fernando, para suas palavras, por gentileza. Pois, há muitas formas de abordar a questão da proteção ou desproteção dos animais. E eu muitas vezes uso uma via ligeiramente irónica, que depois quem me conhece e quem vai percebendo aquilo que eu vou dizendo sobre o tema percebe que não é irónica. As nossas ordens jurídicas há muito tempo que protegem um animal, que é o animal humano. E, portanto, a proteção dos outros animais nem é muito difícil porque ela pode ser decalcada da proteção que nós já damos ao animal humano. E o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, através do direito, nós protegemos muitos interesses animais do ser humano. Não protegemos apenas interesses culturais ou de liberdade. Protegemos, por exemplo, também a integridade física ou o direito à vida. Muitos dos direitos mais básicos ou essenciais do ser humano são direitos da sua animalidade, são direitos do seu suporte físico. E até, se quiséssemos hoje avançar para a margem mais extrema das ciências neurológicas, perceberíamos que hoje já não há essa segmentação, o famoso erro de Descartes, essa segmentação corpo e alma, e, portanto, os nossos produtos culturais são também produtos, em larga medida, de um suporte físico que tem a ver com essa animalidade. A nossa animalidade também tem uma dimensão cultural, e a nossa cultura é isso. Muita da nossa cultura, se me é permitida assim uma conotaçãozinha freudiana, é uma sublimação de alguns instintos da nossa animalidade. Veja-se, por exemplo, a nossa famosa sociabilidade. Nós gostamos tanto de dizer que somos cívicos e sociáveis e que celebramos contratos sociais ou pactos sociais, temos constituições, tudo isso é inútil porque nós somos primatas gregários. Portanto, mesmo que não tivéssemos nada disso, nós continuaríamos a viver em grupos. Porque, por várias razões, uma delas que tem a ver com a famosa altericidade, ou seja, com a vulnerabilidade das nossas crias. Nós nascemos demasiadamente vulneráveis e temos que formar grupos para proteger os nossos recém-nascidos, coisa que não acontece em todos os mamíferos, mas na maior parte dos primatas isso acontece e nós, como primatas, temos essa condição e precisamos nos organizar em grupos para perpetuar a nossa espécie. Portanto, a maior parte das coisas que o direito diz, por exemplo, para manter a coesão social, é inútil que o diga, porque a coesão social é uma coisa absolutamente animal e espontânea em nós. Ora, portanto, se o direito protege essa animalidade em nós e lhe dá a primeira importância, as coisas mais importantes para nós são as coisas mais vitais, podemos facilmente, até por um exercício de imaginação simpática, como aliás se fez desde o século XIX, podemos extrapolar isso para as condições vitais básicas dos demais animais. Aliás, até podemos começar por perguntar-nos se não será muita arrogância acharmos que no espetáculo da criação da natureza somos nós e todos os outros animais. Há o humano e o não humano, como se o criador da natureza tivesse feito um binário. De todo, não parece que o tenha feito. Se tivesse feito um binário, então errou gravemente, privando-nos da maior parte das características que estão do outro lado do binário. No não humano há muito mais características do que do lado humano. Somos muito pobres antropologicamente em comparação com a riqueza e a variedade do que é não humano. Em todo caso, nessa imaginação simpática, é preciso inserirmos um dado que ou aceitamos ou não o aceitamos, que é, no fundo, aquela velha intuição darwinista. E é por isso que os homens do século XIX se tornaram defensores do contínuo das espécies, e é também por isso que uma boa parte da legislação brasileira, na virada do século XIX para o século XX e até aos anos 30, foi até pioneira nessa matéria, foi muito naturalista e muito zoófila, e era natural que o fosse, porque os positivistas não viam nenhum entrave à consagração desse contínuo das espécies e aos corolários desse contínuo das espécies. Se nós não éramos nenhum ser exaltado nesse contínuo das espécies,
porque é que havíamos de nos exaltar através do direito? Ou seja, porque é que havíamos de tornar o direito, é uma coisa assim tão séria e tão importante para nós, porque é que o havíamos de tornar um espelho da nossa vaidade como espécie? Além de mais, é uma coisa estúpida, porque a nossa vaidade não nos dá nenhuma característica adicional como espécie, é só vaidade. Por exemplo, não, a nossa vaidade como espécie não nos torna mais longevos, não nos torna invulneráveis, não nos torna nada. Não. É só vaidade, é só o repúdio das outras espécies. Ora, perante isso, é evidente que basta nós percebermos um pouco que existem outras espécies. As outras espécies comungam da sua característica de serem seres nascidos no planeta Terra, como nós. Partilham da nossa condição terrestre. E que, partilhada a condição terrestre, tem algumas inerências para os seres que nós reconhecemos estarem vivos, que é, por exemplo, um interesse na preservação da vida, na perpetuação da espécie, na autopreservação física, em algum espaço de liberdade, em algum convívio com os outros membros da espécie quando há reprodução sexuada, em alguma territorialidade para se preservar um mínimo de defesa dos interesses vitais. Quando nós percebemos que isso é comum à espécie humana e às outras espécies, e até já vou adiantar uma parte do tema específico daquilo que nos traz hoje aqui, e quando nós percebemos, por exemplo, que muitos mamíferos e até não mamíferos têm família e que a família não é uma invenção humana, então começamos a perceber que isto tem inerências e que muitas das construções que o direito fez, assente num mero pressuposto de singularidade, de uma estranha singularidade da espécie humana, sobrevivem quando nós abandonamos o pressuposto da singularidade e pomos o direito ao serviço desse contínuo. Ou seja, quando nós percebemos que é mais interessante para nós fazermos parte de uma família de seres vivos do que sermos uma espécie de umas alminhas depenadas, umas alminhas isoladas, nada disso mal, penadas, umas alminhas penadas, que andam aí errantes porque não têm natureza, porque não têm origem, porque não são animais, porque não isto, porque não são... E por exclusão, nessa altura tornamos lá estas alminhas cartesianas que ficam completamente vulneráveis ao reconhecimento do seu próprio estatuto. Mas o próprio Descartes percebeu que isso era extremamente perigoso. Se abandonamos o nosso invólucro corpóreo e renegamos a nossa animalidade, o que podemos até fazer por razões teológicas, como ele fez, nessa altura ficamos a mercê, por exemplo, de um demónio que nos quer iludir. Porque se nós não temos nada a defender-nos de natural, então somos um puro artifício, e como puro artifício nós somos totalmente manipuláveis. E, portanto, se nós dizemos que a natureza humana não é uma natureza animal, então é o quê? Então é o quê? É o produto da criação diabólica de um racista, por exemplo? Ou de um eugenista, por exemplo? Ou é a emanação de uma arrogância de superioridade de uma raça, ou de um povo, ou de um destino histórico? O que é isso? Então é muito melhor que nós tenhamos a consciência de uma boa parte da nobreza que há em sermos seres humanos advém do facto de nós termos uma animalidade que afirmamos, porque é essa animalidade que nos torna indiscutivelmente, insufismavelmente nativos da Terra, com interesses que nós reconhecemos aos outros animais e, portanto, reconhecemos também a nós. Se nós reconhecemos aos outros animais, então é indiscutível como animais, pertencendo a essa família, estando imersos nesse contínuo, são direitos também nossos. E, portanto, tornam-se muito mais sólidos e muito mais indiscutíveis do que se forem meros produtos culturais. É um pouco nisso que eu assento a minha defesa dos direitos dos animais. Eu queria até fazer 3 notas rápidas. A primeira é que a ideia de falar animais e humanos não é adequada. Animais humanos e animais não humanos, porque animais somos todos. Então, isso é um ponto muito importante numa certa conscientização que animais somos todos. E não Permita-me, professor Simão, mais ainda, a expressão animais quer dizer que temos todos alma. Sim, sim, que é a origem etimológica. Segunda coisa importante dessas primeiras observações do professor Fernando Araújo: dar direito aos animais não é tirar direito dos animais não humanos, não é tirar dos animais humanos, pelo contrário, porque se os animais não humanos têm um mínimo de direitos, o dos animais humanos é dali para além. Isso é muito relevante, porque há realmente um certo conflito de concepção
de que se o animal não humano tem direitos, o animal humano está cedendo direitos. Isso é uma das coisas que eu aprendi com ele, a partir até do próprio caso daquela menina que era maltratada pela madrasta nos Estados Unidos no século XIX e que não havia uma regra protetiva da criança. E eles utilizaram nos Estados Unidos no século XIX uma regra protetiva dos animais não humanos para dizer, se os animais não humanos merecem essa proteção, a criança, por óbvio, quer disso para além e não disso para quem. Essa é uma segunda nota que o professor Araújo nos... Permita-me uma nota, então, 2B. Se a afirmação de direitos dos animais permitisse retirar direitos aos humanos, talvez também não fosse mau. Neste sentido de que, eventualmente, uma raiz dos nossos males é esta exuberante multiplicação de direitos. Nós estamos em plena entropia numa linguagem de direitos que está a esvaziar o conteúdo dos direitos básicos. Nós temos uma linguagem repleta de direitos que banalizou completamente a afirmação dos nossos interesses básicos. E isso compromete profundamente a missão do direito. Mas isso é uma outra questão, isso é uma questão de filosofia do direito. Portanto, eu nem me envolveria muito nessa questão, mas a verdade é que nós podemos perfeitamente, até como juristas, temos toda a legitimidade como juristas para admitir que pode haver excesso de reconhecimento de direitos. E, portanto, também não seria, para mim não seria chocante que a propósito de uma reflexão sobre direitos dos animais, nós procurássemos fazer uma triagem entre o que é verdadeiramente essencial e o que é acessório, folclórico, passageiro, estridente, espetacular, mas absolutamente dispensável nas atuais proclamações de direitos. Tudo hoje é direito fundamental, não pode ser. Minha conexão caiu aqui, Fernando, eu perdi um pedacinho do raciocínio, mas eu já voltei. Então eu queria só, desculpe se vou fazer alguma repetição, mas eu queria dizer o seguinte, quando o sistema francês optou por trazer para o Código Napoleão uma regra do direito dos animais, e antes dele o sistema alemão, os sistemas optaram de maneiras distintas, que eu acho interessante que a gente coloque, até para trabalhar um pouquinho sem ciência e sensibilidade, que são temas muito tratados pelos animalistas, mas não de senso comum. O Código Alemão, por exemplo, quando trouxe no parágrafo 90 a letra A e disse os animais não são coisas, não definiu os animais, mas disse que merecem proteção, inclusive das coisas. O Código Civil Português, baseado na ideia de sensibilidade, diz que os animais são seres dotados de sensibilidade. Fernando, esse diálogo entre sensibilidade e ciência, que é uma das coisas que os animalistas se apegam muito. Algumas notas para os nossos espectadores para entenderem isso, para daqui a pouco a gente passar os animais à família, no sentido, a família humana incorporando os animais não humanos. Bom, eu sempre fui um defensor da utilização dos termos mais simples, para que sem ciência eu evito o mais possível, porque é um termo técnico que tem muitas implicações. E não apenas tem muitas implicações, como tem, sobretudo, uma consequência que eu acho desagradável, que é o de permitir uma escala de preferências entre os próprios animais não humanos, os mais sencientes e os menos sencientes. Isso para mim não faz muito sentido, porque nós também não fazemos isso entre os humanos. Se o direito escalonasse as pessoas em graus de inteligência, então tínhamos a eugenia como doutrina oficial. Nós não o temos, felizmente, não temos meritocracia arrogante ou agressiva nessa matéria e achamos que os nossos direitos, bem pelo contrário, muitas vezes são mais fortes para aqueles que são menos dotados ou passaram a estar menos dotados e que, por uma razão qualquer, ainda estão muito vulneráveis ou voltaram a estar muito vulneráveis. E, portanto, eu não acho que o direito deva ter escalas de preferência em função de habilidades cognitivas ou outras e, portanto, basta que haja um mínimo de sensibilidade, ou seja, de capacidade de sofrimento, para nós reconhecermos que um animal tem um interesse, que é pelo menos o interesse de não sofrer. E, portanto, é um interesse de florescer à margem desse sofrimento, de afirmar uma natureza livre de tudo aquilo que perturbe esse florescimento da sua natureza. Vamos admitir que os animais, todos os animais, todas as espécies de animais, todos os grupos dentro dessas espécies de animais, têm configurações diferentes. Essas configurações diferentes permitem-lhes formas de afirmação diferentes à superfície da Terra. Quem somos nós para interferir nisso? Não devíamos interferir nisso. Isso, aliás, adianta já um tema que temos que falar mais à frente. Não devíamos interferir nisso.
mas se interferimos, então, na medida do possível, devemos minimizar essa interferência e devemos evitar que essa interferência se transforme numa sede de sofrimento para esses animais. Perfeito. E a partir do momento em que o Código Civil Português vai dizer que os animais são seres dotados de sensibilidade, aliás, tem uma regra específica para quando do fim da conjugalidade, dos divórcios, em que ele evidentemente põe o bem-estar animal, isso está publicado naquele artigo que publiquei na revista do professor Araújo, como um filtro na decisão judicial se o animal deve estar com ex-marido, com ex-mulher, ou até com terceiros, se for o caso do bem-estar animal, passando o interesse dos cônjuges, dos filhos, por esse filtro, o bem-estar animal é elevado a uma categoria própria de decisão. Nesse momento, os animais assumem em Portugal o que você tem chamado, e a doutrina portuguesa, de um terceiro gênero. Ou seja, romperíamos com aquela classificação tradicional de Savigny entre pessoas, coisas ou bens, aí cada país latino dá um nome, e fato jurídico. Os animais teriam ficado numa categoria intermediária e, portanto, eles seriam, sim, dotados de direitos. E daí eu só queria que você comentasse um pouco quais direitos você enxerga que os animais têm hoje, claramente, pelo sistema português, porque há sempre aquela questão, Fernando, da doação, que foi o caso do Lagerfeld, de deixar a herança para a gata. Isso sempre volta quando se fala em direito de família e animais. Mas eu posso, professor, deixar uma herança para o meu gatinho, para o meu cãozinho? Qual é o espectro que você enxerga que o sistema português reconheceu? Podemos até imaginar que isso existisse antes, Fernando, mas que com o Código Civil isso foi consolidado, chancelado em favor dos animais não humanos. Pois, eu acho que seria um bocadinho arrojado e um pouco temerário da minha parte estar a adivinhar como é que se vai concretizar essa regra, porque é uma regra tão ambiciosa e representa um tal salto que ela vai ter que ser densificada por intervenção jurisprudencial. De maneira que eu creio que vai ser uma longa prática jurisprudencial que vai, aos poucos, retirando corolários desse princípio geral, ou até, longe vá o agouro, mas enfim, até pode vir a esvaziar essa regra. Também estamos num país que é muito propício, é muito dado a proclamações que depois morrem. Proclamações generosas são tão generosas que depois não têm base de apoio, não têm linhas de comunicação com a realidade e portanto, acabam por sussurrar. Eu aqui estou otimista porque acredito que uma nova geração de juristas e uma nova geração, especialmente também de magistrados, de juízes, são capazes de densificar essa regra, até por uma outra razão, é porque o direito muitas vezes não consegue avançar sozinho e pode ser que avance aqui, neste caso, muito por força de uma modificação sociológica que tem a ver com as preferências do público. Se os próprios magistrados refletem a sensibilidade pública, e é uma sensibilidade cada vez mais de acolhimento de alguns animais dentro do seio das famílias e uma nova concepção de família multiespécie, então temos que admitir que isso possa ser favorável, pelo menos a alguns animais. Isso pode ter depois outras consequências, evidentemente, porque isso pode até dar origem a uma esquizofrenia, que é um tratamento tão privilegiado a alguns animais que serve de cobertura para os maus tratos ou para o desprezo, para a insensibilidade aos demais animais, mas em todo caso pode representar uma melhoria muito significativa da proteção de alguns animais de acordo com esse estatuto. Dito isso, também evidentemente antes mesmo do estatuto já havia muita proteção dos animais e eu não posso esquecer que Portugal está num espaço comunitário que é altamente protetor dos animais. Na União Europeia está em vigor a legislação mais protetora dos animais de todo o planeta, com as suas limitações, com certeza, mas todas têm limitações e a União Europeia é realmente muito pesada nessa matéria e foi largamente por força dessa influência da União Europeia que o direito português evoluiu tão rapidamente. Agora, eu estou otimista só neste sentido que não creio que o direito avance sozinho, mas aqui a minha sensibilidade jurídica ou económica diz-me que a demanda do bem-estar dos animais vai gerar uma demanda jurídica. E, portanto, o direito vai acabar por ter que se acomodar.
talvez eu quisesse também fazer uma reflexão com você, que é muito comum, antes mesmo da gente agora, vamos passar a falar um pouco mais dessa relação antropológica entre o animal e a família, mas a gente sempre ouve duas perguntas que eu gosto muito de ouvi-lo, principalmente os que não militam na causa ou que não estudam a causa. São duas perguntas que são para você de uma simplicidade franciscana e para a maioria da população de uma dificuldade hercúlea. Como é que uma pessoa que se diz animalista come carne bovina, come frango, come peixe? Deveríamos todos nós que defendemos a causa animal sermos veganos, nem vegetarianos, abolindo qualquer uso animal, couro, leite, ovos e assim por diante? E uma segunda questão é que essa é aquela que causa normalmente dúvidas. Por exemplo, a lei portuguesa, em termos criminais, tem punições severas aos animais, a maus tratos a animais domésticos. Fala lá em animais domésticos e animais de companhia. E não tem, por exemplo, maus tratos a um pombo selvagem e permite a caça. Ou até, eu não queria nem entrar na tourada, porque a tourada é aquela questão que não vale a pena numa conversa como essa discutir. Mas então seriam as duas perguntas. Primeira, como é que alguém que estuda direitos animais, defende os animais, prossegue comendo carne, tomando leite e comendo ovos? E a segunda é, por que proteger cãezinhos e gatinhos e eventualmente não proteger animais, e nem estou dizendo peçonhentos, mas os lagartos, por exemplo? Eu queria entender, eu queria que a gente passasse isso para os nossos colegas, porque você já tocou nesse assunto dizendo assim, a proteção eventual de alguns animais, e não necessariamente de todos. Eu queria ouvi-lo um pouco sobre isso, essas duas questões. Eu tenho o maior respeito. Perdão? Me permitir, hoje nós temos duas notícias sobre animais, né? A primeira, a notícia do habeas corpus para o cavalo, e agora que você falou do lagarto, era algo que eu estava pensando também, porque a gente teve um caso aqui, não sei se o professor Fernando Araújo acompanhou, de um moço, um estudante veterinário, que foi picado por uma cobra naja. E depois fizeram toda uma investigação e descobriram que ele tinha várias outras cobras exóticas que não eram da fauna brasileira e que ele comercializava esses animais. E hoje ele foi preso por comercializar essas cobras que eram exóticas e etc. Então entra um pouquinho nessa questão aí da tutela dos animais, se tem uma tutela diferenciada ou não, maus tratos também, tudo estava envolvido nesse caso. Desculpa aí, era só para fazer essa ressalva. Fernando, sabe, só para lhe contar, sabe qual é que era a cobra que picou o sujeito? Uma naja indiana. Ele tinha uma criação de cobras exóticas dentro do seu apartamento. Assustador. Mas para não me invadir a pergunta que é difícil da questão do vegetarianismo, eu estava a dizer que tenho o maior respeito por vegetarianos, veganos, tenho entre os meus amigos pessoas que praticam essa, vamos dizer, essa religião laica e que são muito observantes, não? E portanto eu respeito isso. Agora, lembra-me um bocadinho uma velha observação que suponho que é do Chesterton, que para entendermos a religião não podemos reduzi-la àquele manicaísmo de ou estamos no bacanal ou estamos no convento. Não, a maior parte das pessoas praticam a religião sem estarem num bacanal e sem estarem num convento. Há um largo espectro entre os dois. E eu estou a meio desse espectro. Compreendo as motivações dos vegetarianos. Eu não sou, nunca fui um vegetariano. Pode ser que me venha a tornar um vegetariano. Estou aberto a isso a todo momento. Pode ser que veja a luz. Mas, entretanto, não a vi. Agora, como é que eu defendo a minha posição? Defendo a minha posição dizendo o seguinte: a espécie humana deve respeitar as demais espécies integrantes nelas. Há um contínuo das espécies. A nossa espécie não deve artificializar as suas relações com as demais espécies. Nós temos dentes caninos, nós temos o aparelho digestivo muito mais próximo dos carnívoros que dos herbívoros. Tornámos-nos omnívoros, até por várias necessidades. Tornámos-nos omnívoros, especialmente depois da descoberta do fogo, o que nos permitiu digerir as fibras vegetais, depois de cozinhadas, porque senão o nosso aparelho digestivo não as digeria. Portanto, nós temos na nossa natureza sermos omnívoros. Artificializarmos isso, tornando-nos apenas herbívoros, não é integrar-nos no contínuo das espécies. A maior parte das espécies, incluindo as primatas, são carnívoras. Os chimpanzés, por exemplo, são carnívoros. Omnívoros, vamos, são abertamente carnívoros, oportunistas, sempre que podem, matam e comem carne.
E, portanto, não vejo que tenhamos que sair da natureza para respeitar a natureza. E eu acho que as dietas veganas e vegetarianas, até por causa de algumas das consequências médicas que têm sido detectadas e são reais para algumas das pessoas que optam por essas dietas, representam de facto as consequências de sairmos da natureza. Eu não quero sair da natureza. Nós temos uma cadeia alimentar à superfície da Terra e nós estamos integrados nessa cadeia alimentar. Em alguns casos somos o topo da cadeia alimentar, verdade? Em outros casos não somos o topo da cadeia alimentar, paciência. E, portanto, respeito à cadeia alimentar. A outra questão que me tinha colocado era... A questão de proteção seletiva, que é uma acusação que a gente recebe. Vocês protegem cães e gatinhos porque são bonitinhos. O tubarão ninguém está preocupado. Isso é de facto um problema. Isso é de facto um problema. Mas é um problema que vai demorar tempo a ser superado. Dentro da espécie humana nós também discriminamos as pessoas. Há hoje, aliás, um ramo da ciência económica, que é a economia da discriminação, e que tem resultados surpreendentes. Por exemplo, as pessoas bonitas ganham mais do que as pessoas feias. E não é só em Hollywood. Até em empregos que não têm especial visibilidade mediática, há um diferencial remuneratório para a beleza. As pessoas fazem muitas clivagens em torno dos sexos ou em torno das raças, mas há muitas outras clivagens que levam à discriminação. Veja-se, por exemplo, a discriminação contra os carecas. Aqui eu, uma vez por outra, sinto, embora não lhe preste atenção nenhuma. Mas existem essas discriminações, o nosso direito não é perfeito relativamente aos seres humanos. É natural que, estando agora a dar os primeiros passos no acolhimento dos direitos de outros seres vivos, os primeiros passos, enfim, os passos mais intensos, ainda têm essas dificuldades. Muitas vezes dizem-me assim, bom, então se não se protege da mesma maneira um cão e um gato e uma baleia, então é melhor não proteger nenhum. Isso é um argumento completamente estúpido. Nós não usamos esse argumento relativamente à espécie humana. Se existe um diferencial remuneratório entre homens e mulheres, não vamos abolir a remuneração, pois não? E, portanto, remuneramos homens e mulheres discriminadamente até o momento que as mulheres um dia receberão tanto como os homens pelo mesmo tipo de trabalho. Não vamos desistir disso. Não vamos abolir a remuneração só porque a remuneração de momento é injusta. E, portanto, se neste momento protegemos melhor os cães e os gatos, ótimo para os cães e para os gatos, e vamos agora alargar a nossa luta aos demais animais. Aliás, devo dizer que as baleias passam muito bem sem a nossa proteção, desde que nós não as cacemos, desde que nós as respeitemos. Elas não precisam de direito nenhum, senão de um único direito, de serem deixadas em paz. Se forem deixadas em paz, enfim, e de alguns direitos ambientais, admito, sim, que alguma degradação ambiental pode impactar no ambiente dela. Mas, salvo isso, os ursos brancos, os ursos polares, hoje não precisam de direitos nenhuns, senão de serem deixados em paz. São mais numerosos do que algumas vezes foram, desde que existe registro dos ursos polares. E, portanto, estão abundantes, estão felizes, estão prósperos lá na calote polar. Falando dos animais e família, o Brasil resolveu caminhar para a guarda compartilhada de cães. Gatos ainda não há decisões, até porque parece que há algum senso de respeito às peculiaridades dos gatos como animais territorialistas e que são muito acostumados ao seu próprio espaço e que seria caótico e danoso ao animal uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. Parece que há um certo consenso. Com relação aos cães, não, Fernando. Nós tivemos o caso famoso daquela Yorkshire chamada Kimi, até em que eu fui citado no artigo publicado por você aí em Portugal, fui citado 2 vezes pelo STJ, e conseguiu o ex-marido direito de visita com relação à cadela. Aos fins de semana, ele levava para a casa dele, num molde muito parecido com a guarda de crianças unilateral, em que passava o fim de semana com o ex-marido e na segunda a cadelinha voltava à casa da ex-mulher. E eu, naquela época, fiz uma nota crítica de uma preocupação, Fernando, da adoção de um modelo totalmente antropocêntrico, em que a guarda dos animais vira moeda de barganha para acalmar os litígios familiares. Ou seja, como se decide com quem fica o carro, como quem se decide com quem fica o título do clube, eu poderia estar usando o animal, essa é a minha preocupação presente, como uma forma de acalmar os litígios sem passar pelo bem-estar animal. Então, o que eu defendi naquela época, e está no nosso artigo meu, publicado pela sua revista? Que se o animal
é um ser senciente, ou um ser sensível, ou um ser que sofre e precisa ter o seu bem-estar garantido, que deveria haver uma dilação probatória mínima do bem-estar animal antes de um juiz decidir se o cão fica com A ou com B, ou uma semana com A ou com B. E coisas básicas. Um especialista em comportamento animal para ver se o espaço físico em que o cão vai residir dali para frente é suficiente, é saudável, garante o bem-estar. Provas testemunhais, se aquela demanda com relação ao cão não é frívola, é exclusivamente para atacar o outro cônjuge, para criar um vínculo pós-casamento, prova, portanto, testemunhal. A questão financeira da própria manutenção da saúde e da alimentação do animal, se eu vou querer o convívio, que eu pague uma parte da conta, ou eu fico só com os bônus sem os ônus. E eu fiz várias notas críticas, dizendo que, na verdade, o bem-estar animal, como faz a lei portuguesa, é o filtro pelo qual eu compreendo a colocação do animal na família. Eu, Fernando, já disse para você, não gosto de chamar de família multiespécie, porque a gente dá o nome ao nosso cão, dá o nome ao nosso gato, põe o nosso sobrenome, só que depois praticamos coisas que não são lá das mais interessantes para o animal, como, por exemplo, não deixá-lo sair à rua sozinho. Nós já debatemos isso em outras ocasiões, como a própria castração, que é um tema que a gente não castra filho. Então, são temas que, para mim, trazer o cãozinho ou o gato à família... Estou dizendo, os ingleses têm muitos coelhos, por exemplo, algumas pessoas estão com a cultura do porco como animal doméstico. Mas vamos falar de cão e gato só para facilitar a nossa conversa. Eu, Simão, não gosto de família multiespécie. Eu acho que os animais não são família e nem por isso merecem menos proteção. Eu acho que trazê-los à família é uma certa... Eu peço perdão porque muita gente gosta, mas é uma certa forma de querer dizer como é da família eu protejo, se não fosse da família eu não protegeria. Me parece que é uma certa hipocrisia teórica. Então, para mim, animal não é da família, mas é animal e tem proteção por ser animal. Mas, dito isso, qual é a sua percepção dessa questão dos animais na família? E agora, com essa pandemia, eu queria ouvi-lo, porque nós já conversamos sobre isso. Eu queria até que você contasse duas histórias rápidas que você contou na nossa live e que eu acho que nossos ouvintes têm muito interesse, que foi o massacre dos gatos na Revolução Francesa e o abandono dos cães na Blitzkrieg, durante os bombardeios alemães a Londres. Mas como é que você enxerga essa questão do animal na família e essa certa tendência de doutrina e jurisprudência em transformar o animal numa criança como se ele fosse filho para os efeitos jurídicos daí decorrentes? Isto agora está a se tornar mais académico, porque para haver um debate académico tem que haver discordância. Então agora finalmente discordamos. Eu discordo porque temos que subscrever aqui uma visão um pouco relativizada do que é a família. Qualquer pessoa que tenha passado um minuto a estudar o direito romano sabe que a família, nós designamos por família em Roma uma coisa que não reconheceríamos hoje como família. Ou seja, nós já temos tido várias formas de família. Aliás, há um bocadinho também eu disse, nos animais também há famílias. Nós, na espécie humana, temos tido vários tipos de família, temos ainda. A antropologia hoje detecta variedíssimas formas de família, algumas delas mais exóticas, desde matriarcados a patriarcados, todo o género. E dentro dessas famílias há também espaço para clientelas. E então nós vamos admitir que, à velha forma romana, os animais estejam hoje naquela zona de penumbra clientelar que definia a família lato sensu, a família mais alargada de Roma. E, portanto, eu admito perfeitamente, até diria de outra forma, o direito tem a obrigação de descrever aquilo que está na convicção popular. E se na convicção popular os animais fazem parte da família, não podemos ser nós juristas a dizer, não, vocês estão errados. Não, porque isto é um bocadinho como a velha história da botânica, não é? Os livros de botânica podem estar errados, as folhas das árvores não estão, nunca. E, portanto, as pessoas entendem que aquilo é família, que remédio temos nós. Dizer-lhes a eles que aquilo não é família, não. Vamos acompanhando, e se aquilo é família, temos que ir alterando. Aliás, o Brasil é uma clara ilustração que há 20 anos a família era entendida de forma muito diferente daquela que é entendida hoje. Pensemos na homoafetividade, como se diz aí, não é? Bastaria isso para nós percebermos como o conceito de família mudou radicalmente no próprio Brasil. Até talvez mais no Brasil do que em Portugal. Ora bem, eu diria, portanto, que isso não me faz repugnar que os animais sejam entendidos como membros
da família. Agora, como membros de uma família que não é aquela família nuclear ligada por uma afetividade forte ou até por laços genéticos. Em todo caso, é evidente que isso aumenta muito um problema que é um problema de sabermos exatamente o que é que as pessoas querem quando querem extrapolar para os animais esse tal vínculo familiar. Porque, como você disse, temos aí um problema complicado. Eu demorei bastante tempo, muito tempo até, devo dizer, demasiado tempo. Eu considero-me uma pessoa não totalmente destituída, mas esta custou-me entrar na cabeça, muito depois de ter escrito o livro dos Direitos dos Animais. Quando escrevi o livro não tinha esse problema, mas tornei-me aos poucos um abolicionista. O que é quer dizer um abolicionista? Um abolicionista não discute se uma jaula é mais confortável, se é menos confortável, se é maior, se é menor. Um abolicionista só admite uma jaula vazia. E, portanto, quando falamos de animais domésticos, eu quero as jaulas vazias. E a domesticação dos animais é uma jaula. Compreendo por isso que a minha orientação nessa matéria me põe em rota de colisão com a maior parte dos defensores dos direitos dos animais. Porque a maior parte dos defensores dos direitos dos animais não são apenas defensores dos direitos dos animais, como entendem que a defesa dos direitos dos animais envolve terem, na prática, jaulas em suas casas. Terem animais enjaulados em suas casas. Chamam isso de domesticação, animais de companhia, e com esses animais praticam desnaturações, praticam violências que passam dificilmente apercebidas. Talvez tenha sido isso que me fez demorar tanto tempo a perceber o que estava em causa, porque são violências que não envolvem dor imediata. São violências de estatuto permanente. Até eventualmente aquele estatuto permanente que nós já reconhecemos em nós quando começamos a perceber que há certas patologias que nos ocorrem a nós, não por força de uma dor imediata, mas por mudanças subtis de estatuto. Veja-se o famoso síndrome de Estocolmo, não é? A pessoa que está enclausurada e a essa altura apaixona-se pelo seu carcereiro, não é? E começa a amar a sua situação de dependência, a sua situação de prisão, como se fosse uma situação de proteção. Também vamos admitir que nessas jaulas haja simbioses que depois, nessa altura, desnaturam os animais de tal maneira que, nessa altura, acontece como esse papagaio de que deu o exemplo. Nessa altura, o papagaio não tem alternativa, e um papagaio que não tem alternativa, admito que já não tenha nos seus, não sinta um apelo genético ao regresso a uma natureza que ele já não tem reminiscência. E, portanto, seja como uma criança raptada. Nessa altura, considera que a família dos raptores é que é a sua família. E, portanto, não tem outra referência. O que, aliás, é mais uma ilustração como os direitos dos animais são uma boa instância para refletirmos na própria condição humana. Isto passa-se connosco. Isto interpela-nos também a nós. O que é que nós andamos a fazer com a nossa própria espécie humana? Porque muitas dessas violências que nós cometemos com os animais, cometemos com os nossos próprios filhos, com as nossas crianças. Nós também desnaturamos muito as nossas crianças. Demos-lhes, por exemplo, meios tecnológicos para elas se privarem de convívio com outros membros da sua espécie até muito tarde. Passam adolescências inteiras sem o convívio adequado com crianças da sua espécie, até para efeitos imunitários, e agora a questão da pandemia ainda vai agravar isso. E, portanto, aquilo que nós fazemos com esses animais domésticos é desnaturá-los, é castrá-los, mas às vezes castrá-los ainda é o menos, é privá-los do convívio com outros animais da mesma espécie, é descaracterizá-los, é retirar-lhes agressividade, é retirar-lhes expressão, é retirar-lhes espaço, é retirar-lhes tudo. É verdade, também lhes retiramos uma coisa que eventualmente tornaria as suas vidas brutas e curtas, à maneira hobbesiana, que é a presença de predadores. A maior parte dos predadores naturais desses animais nós retiramos. E então até podemos dizer o que o Harari dizia relativamente aos bois e vacas de abate, é que levam vidas muito confortáveis até o momento do abate, mas são vidas totalmente desnaturadas. Eles parecem animais, mas eu já o disse até aqui num programa televisivo que você estava presente, são animais pré-empalhados. São empalhados em vida,
são mantidos nas suas funções orgânicas, em parte. Há uma parte das suas funções orgânicas que é imediatamente desligada cognitivamente, por estímulos, ou às vezes fisicamente, com a castração, ou com a retirada das unhas, por aí fora, ou do pelo, ou de várias características. Hoje até se faz cruzamentos de animais para tornar os animais congenitamente deformados. Para desgraça máxima, agora ganham um concurso de beleza pastores alemães com as patas traseiras deformadas. Parece que isso agora é um padrão de beleza. E, portanto, até o pastor alemão, que era um animal robusto, está agora a ser gracilizado, está a ser enfraquecido e está a ser tornado cronicamente doente por causa de um padrão antropocêntrico e antropogénico. Mas, dito isto, é evidente que o direito não pode de um momento para o outro abrir as gaiolas, não pode abrir as jaulas de um momento para o outro, não. Isso seria uma revolução social, eu também tenho a noção disso. Embora aí a moral, e eu agora estou a falar mais no registro da moral que no registro do direito, aí a moral está muito mais à vontade. A moral diz que isso é errado. Ter os animais nessas condições é errado. Já bem basta o que nós fazemos com os seres humanos quando lhes criamos condições absolutamente artificiais e os trazemos para dentro das cidades. Arrastarmos connosco também animais ditos não humanos, animais não humanos, também arrastarmos alguns deles, só porque estão vulneráveis, retirá-los de um ambiente mínimo de coexistência com outros animais, como animais de quinta, por exemplo, como esses porquinhos, não é? Que ainda no ambiente dos sítios, etc., ainda tinham algum convívio, ainda se reproduziam com alguma naturalidade. Metê-los em apartamentos, metê-los em casas dentro das cidades, isso então é acabar por desnatural. Mas é evidente que aí o direito não pode ir à frente. E então o direito tem que olhar para essa desgraça, civilizacionalmente, vamos reconhecer que é uma desgraça. É um bocadinho, se me permitem, agora vou ser um daqueles momentos intencionalmente chocantes, é como se nós estivéssemos a discutir a situação da escravatura, discutindo os direitos dos escravos. Não, não é discutindo os direitos dos escravos que se acaba com a escravatura. Não, os escravos não têm que ter mais direitos ou menos direitos, eles têm que deixar de ser escravos. Ponto. Não é escravos com mais direitos ou escravos com menos direitos, não é. Tem que deixar de ser escravos. E eu digo a mesma coisa, por isso é que eu sou um abolicionista. Esses animais têm que desaparecer como animais domésticos ou como animais ditos de companhia. Veja só, a expressão animais de companhia é uma expressão especialmente cruel, não é? Parece que o destino desses animais era fazerem-nos companhia, era ser uma espécie de autómatos que nos consolam. É verdade que nós ainda para mais, agora temos tantos autómatos que já nos fazem companhia, ao menos que arranjemos esses autómatos, uns bonecos, as coisas, com os nossos celulares, muitos programas, muitas aplicações nos celulares fazem-nos companhia e animam-nos. É? Aqui é um centro de animação, e estamos muito distraídos com aquilo, e até pode ser que no futuro as pessoas desviem para aí alguma da atenção que tem desviado para esses encarcerados domésticos. Mas a verdade é que, enquanto isso não acontece, o direito efetivamente tem que se preocupar com o que está a suceder com esses animais. E é nesse sentido que eu acho que é preferível que o direito acompanhe aquilo que é a percepção que as pessoas têm desses animais, que é a percepção de que esses animais fazem parte da família, porque assim ao menos pode ser que algum do carinho que é dedicado à família humana beneficie um pouco desses animais. Alguma da proteção que é concedida à família humana também beneficia um pouco esses animais. Embora seja um pacto faustiano, porque o benefício que esses animais retiram é a troco de um preço elevadíssimo, é o troco do preço do seu desenraizamento total e da sua servidão permanente a uma outra espécie que os encarcerou, não é? É uma forma de parasitismo permanente. Devo dizer que aqui há tempo voltei a uma velha paixão minha, que é da mirmecologia, que é aquele estudo das formigas, e andei a ver uns vídeos no YouTube sobre as formigas. Há várias espécies de formigas que fazem escravos. Pegam noutras formigas, anestesiam as outras formigas, dão essas outras formigas em alimento às suas larvas, que são carnívoras, ou mantêm-nas como escravas. Enfim, aí também há um contínuo da natureza e parece que nós abolimos a escravatura dentro da espécie humana, mas ainda não a abolimos para fora da espécie humana. Fernando, só para fazer 3 notas. Uma que o Harari diz que um dia da vida de um rinoceronte
é muito mais digno, muito mais animal do que uma vida inteira de um boi encarcerado. Quando ele compara, apesar de ele dizer que existem no mundo 20 mil rinocerontes e 3 trilhões de bois, aquele número absurdo. A segunda nota que eu ia fazer, você falou do estudo da formiga, mirmecologia, é isso? É. O animal mais famoso da fauna brasileira, que é o tamanduá-bandeira, olha que coisa curiosa, ele é chamado pelo nome científico de Myrmecophagidium tridactyla, porque come formiga e tem 3 dedos. É o nosso tamanduá-bandeira e literalmente Myrmecophagidium é ant-eater, que é o nome do tamanduá em inglês. Então eu aprendi mais essa, eu não sabia que o estudo das formigas tinha esse nome. Agora, diante dessas questões todas, nós já estamos com 1 hora de conversa, eu acho que nós podemos falar um pouquinho do drama que a humanidade passa por conta de um empobrecimento global, e eu aprendi contigo, numa das nossas primeiras lives, que o PIB do mundo chegou a 80% de lockdown, de colapso, uma crise econômica sem precedentes, que não se compara à crise do petróleo da década de 70, e nem mesmo a quebra da Bolsa de 29, por uma questão muito simples, a economia não estava globalizada, e o colapso agora é global, e, portanto, um empobrecimento também sem precedentes. Aliás, só para fazer uma nota um pouco mais trágica, agora São Paulo começou o desconfinamento, depois de 4 meses, e é impressionante o número de lojas que já estão fechadas, com prédios para alugar, é impressionante o número de pessoas de rua que estão em situação de miserabilidade, então é uma situação econômica extremamente preocupante. Eu acho que estamos de acordo, eu, você e o João, que nunca a humanidade passou por isso, nesse grau. Os números de pessoas no Brasil, outro dia, que não receberam nada no mês de maio, chegavam a 3 milhões de famílias com 0 de renda. Bem, então nós estamos numa crise econômica sem precedentes. Acho que isso é take for granted, não precisamos pôr em debate. Só que nesse momento de dificuldade, você citou na nossa primeira conversa o massacre dos gatos e citou também a Blitzkrieg. Eu queria que você só retomasse esses 2 exemplos históricos para contar um pouco como a humanidade reage nesses momentos em que a humanidade faz opções trágicas, como na Itália, o respirador para o senhor de 80 anos não existia, era para os mais jovens, afinal só tinha um respirador para salvar 2 vidas. Conta um pouco dessa sua leitura pandêmica do direito dos animais e a tragédia humana e a tragédia dos animais não humanos. Há 15 dias, ou menos, em Espanha foram mortos mais de 1 milhão de martas zibelinas, que são aquelas martas que são criadas para fazer aqueles casacos de pele das senhoras, precisamente porque se descobriu lá um contágio de Covid na criação de algumas e entendia-se que algumas delas podiam ser transmissoras. Portanto, isso até mostra bem que, não obstante a nossa conversa civilizacional dos direitos dos animais, estamos ainda muito longe, porque evidentemente não se faria isso com seres humanos. Portanto, aí temos uma clara decisão especista, que é chacina-se 1 milhão, coisa que não faríamos com os seres humanos. Simplesmente não o faríamos. Não havia, nunca, não se vê circunstância nenhuma em que se pudesse tomar uma atitude dessas com 1 milhão de seres humanos. Agora, não há dúvida nenhuma de que há uma justificação para que nós tenhamos a consciência de que os não humanos, não obstante serem encarados como membros de família, mesmo esses animais de companhia, estão um grau abaixo. Estão um grau abaixo porque, vamos lá, enquanto não houver urgências e conflitos, eles são bem acolhidos. Mas quando é como aquela velha história do balão, não é? O balão começa a perder, começa a cair, alguma coisa tem que ser jogada fora para o balão não cair, tem que se largar o lastro. E o que é que vai em primeiro lugar? O que vai em primeiro lugar é aquilo que é menos importante, não é? Vamos admitir que eu compreenda que as pessoas deem prioridade, os seres humanos deem prioridade aos da sua própria espécie. Porquê? Por uma razão que nem sequer é moral, é uma razão natural. É a preferência pela espécie. Todas as espécies têm preferência pela espécie. Portanto, se quem vai dentro do balão fossem leões, os leões atirariam primeiro os humanos e só no fim os leões. Natural. Se são os humanos que vão dentro do balão, deitam primeiro os leões e só no fim os humanos. Preferência pela espécie. A espécie até pode ser, quem sabe, o produto de um determinismo diabólico.
o extremismo diabólico diz-me o gene egoísta tem que se preservar e, portanto, preserva primeiro a tua espécie, que eu tenho que me preservar através de ti. Primeiro que salva-te primeiro, salva a tua prole, salva que geneticamente são compatíveis contigo e só depois os outros. Eu aí compreendo perfeitamente. Agora, não compreendo é que as pessoas, como é dizer, acabem por transformar o cativeiro dos animais de companhia numa dupla crueldade, que é, vamos buscar os animais, desnaturamos-los, não lhes damos chances, trazemos-los para dentro dos nossos apartamentos, depois abandonamos-los, depois de os desnaturarmos, depois de os isolarmos, depois de lhes tirarmos qualquer hipótese de florescimento ou até de resistência num outro habitat que não seja o habitat artificial que lhes criamos. Não lhes demos uma educação alternativa. Não lhes permitimos as condições de florescimento de acordo com as suas habilidades. A maior parte, embora nós também não saibamos. Pior ainda, em alguns casos, alguns animais podem deixar de ser animais de companhia e sobreviver fora dos apartamentos, como cães vadios. Os cães e os gatos podem ser vadios e podem sobreviver durante muitos anos como animais urbanos. Há uma fauna urbana que é bastante resistente, até em subterrâneos, etc, etc. Tenho aqui um livro sobre Paris subterrâneo, é muito curioso, porque tem um capítulo só sobre a fauna, e ninguém imagina as centenas de espécies que tem a fauna urbana de Paris. Portanto, os cães e os gatos também sobrevivem, mas a partir do momento em que são abandonados, são imediatamente considerados problemas de saúde pública, porque efetivamente formam matilhas, e as matilhas expostas à fome podem atacar seres humanos, podem atacar crianças, etc. E podem evidentemente ser vetores de doenças, claro. E portanto, o que é que nós fazemos? Primeiro vamos buscá-los, sujeitamos-los a um cativeiro e depois, como eles são desinteressantes, libertamos-los em condições absolutamente intoleráveis. Perseguimos-los logo a seguir a libertá-los. A sua libertação torna-os um problema e torna-os uma espécie de objeto de perseguição legítima. Ora, isto afere a consciência não apenas moral, mas até a consciência jurídica. Porque se nós recorrermos a uma figura básica de direitos e obrigações, que é a gestão de negócios, o que é o problema da gestão de negócios? O problema da gestão de negócios é nós estarmos a tomar conta de um negócio alheio porque, por exemplo, arranjamos o pretexto que não conseguimos contactar o dono a tempo. Então representamos que o dono gostaria que nós geríssemos o negócio daquele jeito e quando ele regressar, logo se verá se ele aprova, se ele ratifica aquilo que nós fizemos. Mas, uma vez iniciado, diz a lei portuguesa, e suponho que a lei brasileira diz a mesma coisa, uma vez iniciada a gestão de negócios, já não podemos abandonar. Porque ninguém nos obriga a iniciá-la. Nem a mim nem me ledra, é apenas o que nos impõe. Ninguém tem o dever de auxílio, salvo aqueles deveres de Estado, quem for médico, ou quem for socorrista, ou quem for bombeiro, pode ter um dever de auxílio. Mas do resto nós não temos que nos meter na vida dos outros. Mas quando nos metemos, assumimos a responsabilidade de levar essa gestão até ao fim. Porque iniciada a gestão, nós tomamos alguns passos que podem gerar irreversibilidades. E se interrompemos esse processo das irreversibilidades, podemos estragar aquilo que até eventualmente sobreviveria sem a nossa intervenção. Eu digo mais ou menos a mesma coisa em relação aos animais. Eles deviam ter sido deixados em paz. Se nós não os deixamos em paz e tentando interpretar o interesse deles, lhes fornecemos uma vida humanizada, achando que isso é uma forma extraordinária de florescimento dessas espécies, de libertarmos das aflições, do seu estado natural, dos seus predadores naturais, etc, etc. E depois, a pretexto de razões económicas, os abandonamos, então estamos a cometer uma canalhice sem nome. Estamos a interferir na natureza para provocar um aleijão permanente na natureza. Estamos a devolver à natureza seres permanentemente aleijados, seres sem qualquer hipótese que fomos retirar à natureza e em relação aos quais já não assumimos a responsabilidade de os termos ido buscar à natureza. Claro que se nós nos desligarmos um pouco desta dimensão, é evidente que dirão, bom, isso agora já é impossível de atalhar isso. Não é nada impossível. Pensemos que aqui eu estou a falar de uma indústria. A pet industry é uma indústria de milhões. Não tenhamos ilusões.
A maior parte dos animais domésticos são criados e vendidos. Basta nós proibirmos a criação e venda desses animais. Ponto. Depois dizem, porque então vamos adotar os animais errantes. Com certeza. Adotar os animais errantes até se extinguir o último. Agora, criar animais de criação, para serem vendidos como animais de companhia, isso pode ser abolido. Nós já abolimos muita coisa desse género. Há um bocadinho falaram das pitons. Claro, os animais exóticos. Pela mesma razão, também podíamos pegar agora nos ditos animais exóticos. Porquê que os cães têm a má sorte de serem cães? Ou ex-lobos? Até há quem diga que, enfim, os culpados são eles que nos procuraram a nós. Está bem, tudo certo. Mas que azar deles. E os atuais cães não têm culpa dos seus ancestrais terem procurado os seres humanos. Eles são vítimas disso. Mas porquê que eles têm que ser prejudicados por isso e uma baleia não tem que ser? Ou uma cobra venenosa não tem que ser? E ainda pode viver a sua vida no meio da sua espécie? Onde é que está a discriminação? É verdade que podemos dizer assim, uma cobra no seu ambiente natural, nós vemos aqueles documentários do Sir David Attenborough, etc., do planeta Terra, a cobra pode ter um fim horrível. Pode ser devorada por outra, pode ser esmagada por uma patada de um elefante, com certeza. Mas foi rainha por um dia. Foi um dia de rinoceronte. Quem somos nós? Para nos substituirmos a isso e para destruirmos aquilo que nem sequer nós criámos. Ainda podemos dizer assim, ao menos os produtos da nossa cultura fomos nós que criámos. Podemos destruí-los à vontade, embora isso nos choque a nós. Somos contra a queima dos livros. E eu acho muito bem. Somos contra um simbolismo atroz. É queimar livros. Dizer queima nazista dos livros é horrível. Mas é muito pior o que nós fazemos com os animais. Porque nem sequer os criamos. Eles são dádivas da natureza. Eles são nativos da terra. Eles estavam cá quando nós cá chegámos. A maior parte deles estavam cá como espécies. Não fomos nós que os inventámos. Transformámos alguns, mas isso não nos dá qualquer direito sobre eles. E, no entanto, fazemos com eles como se eles fossem criações nossas. Destruímos-los à vontade, desnaturamos-los à vontade. Mas, enfim, não quero estar a tornar a nossa noite muito pesada, muito tétrica. Mas, em todo caso, isso é um problema para o nosso direito, sem dúvida. Eu talvez quisesse dar 2 recomendações de leitura para quem está nos ouvindo. O professor Araújo citou Yuval Harari, o best-seller. No caso de Direitos dos Animais, eu li os 3 livros dele por influência do professor Araújo, mas o Homo Deus tem uma parte bem específica de direitos animais, para quem quiser se concentrar, vamos dizer, nesse tema. Não que não vale a leitura de toda a obra, mas o Homo Deus é uma leitura que foi recomendada. Eu queria recomendar a leitura do próprio livro, A Hora dos Direitos dos Animais, do professor Araújo, que depois ele vai dar uma indicação daqui a pouco, onde localizá-lo nas redes. É gratuito, qualquer pessoa tendo um computador, estando online, tem acesso a esse livro. E queria dizer que aqueles que quiserem ler as minhas reflexões sobre direito dos animais, que está publicada na revista Luso Brasileira, do CEDIP, também o Fernando vai dar a indicação daqui a pouco, mas se quiserem no Instagram, JF Simão, me pedirem, eu mando o link, só para facilitar a vida dos senhores, eu já mando o link do meu artigo para aqueles que quiserem estudar um pouquinho mais esse diálogo do direito dos animais, que está comigo também à disposição online, gratuitamente, qualquer um tem acesso. Eu não sei, presidente, se com 1h15 de conversa, Vossa Excelência está com a palavra. Maravilhoso. Eu, por mim, continuaria a noite aqui, aprendendo com ambos e pensando aqui em várias questões que filosoficamente me afligem muito, né? Especialmente a questão dos animais que são voltados para a nossa alimentação, né? O professor Fernando Araújo nos falou, somos carnívoros, mas como ficamos com essa criação aí desmesurada do gado de corte, etc., o que fazer? Qual seria a solução aí para resolver essa questão? Essa é uma indagação que eu faço ao professor Araújo, mas estamos aqui chegando no nosso finalmente. A gente tem costume de fazer entre 1h15 e 1h20, e também não quero extenuar demais o professor Fernando Araújo, que já são quase 11 horas da noite aí, né, professor? Então, eu queria agradecer muitíssimo a ambos, agradecer muitíssimo ao professor Fernando. Aqui os elogios estão pulando no nosso chat, né? Estão pedindo até para
professor Simão colocar as indicações aqui no chat, e o professor Simão está falando para irem para o Insta, ele vai colocar as indicações. Lá eu mando o link da obra do professor Araújo, que está no site do CEDIP, Centro de Investigação de Direito Privado, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e lá eu mando também o link do meu artigo para quem quiser, enfim, ou aprofundar ou começar os estudos. A obra do professor Araújo é imprescindível, tá certo? Então, eu só deixo essa minha nota de agradecimento ao professor Fernando e ao professor Aguirre pela possibilidade de conversar. Eu agradeço, queria passar a palavra final ao professor Fernando, depois eu vou encerrar, mas queria agradecer demais essa generosidade e essa aula que a gente teve hoje aqui, e que me fez pensar muito. Sempre me faz pensar muito quando eu ouço os dois. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do professor Fernando Araújo, também a convite generoso do Simão, acho que faz uns 5 anos já, lá em Lisboa, em que o professor Fernando Araújo falou do contrato Ulisses. É uma outra palestra fantástica, precisamos ouvir a questão das, aqui no Brasil, diretivas antecipadas de vontade, a dissociação das declarações de vontade e todo esse viés filosófico, que é muito característico da fala do professor Fernando Araújo. A sua erudição, ela nos encanta, e eu queria agradecê-lo, professor, mais uma vez. Obrigado, obrigado. Eu só gostava de dizer o seguinte: em 2003, quando publiquei esse livro de Ordem dos Direitos dos Animais, alguns colegas meus deixaram de me falar, porque achavam que eu tinha enlouquecido. E eu comecei o livro, mais ou menos, a adivinhar que isso me ia acontecer, dizendo que quem quer tratar dos direitos dos animais tem que começar por perder uma coisa importante, à qual nós muitas vezes estamos apegados, que é a noção do ridículo. Nós não temos que nos impressionar muito com aqueles que vão dar gargalhadas em torno daquilo que vamos dizer. Passado este tempo todo, 17 anos depois, eu devo dizer que, para minha surpresa, hoje as pessoas já não riem quando se fala dos direitos dos animais e já não começam a imitar galinhas e porcos e por aí fora, o que é realmente um sinal dos tempos. Evoluímos muito em tão pouco tempo, em 17 anos, e hoje a causa dos direitos dos animais tornou-se uma causa respeitável. Eu acho que se terá aprendido das minhas palavras que é uma causa que ainda está muito viva e que ainda tem muitos pontos obscuros e por esclarecer, e que ainda tem muita coisa por progredir, mas em todo caso é uma causa que vale a pena, porque é uma causa onde há muita gente muito generosa, bem mais generosa do que eu, militantes mesmo, e pessoas que se nobilitam, que se transcendem e que se tornam generosas, muitas vezes porque já descreem dos combates tradicionais em torno da arrogância da natureza humana e reconhecem que na proteção dos mais vulneráveis e os mais vulneráveis dos mais vulneráveis, que são os intocáveis, usamos aqui esta imagem de casta indiana, os intocáveis, que são a casta inferior na Índia, os nossos intocáveis são hoje os animais e os animais não humanos. E se nós tivermos uma palavra de defesa por eles, e se os conseguirmos promover junto à nossa espécie, não apenas podemos melhorar a condição deles, mas certamente podemos melhorar muito a nossa condição. Isso também é muito importante para nós. Sabe as palavras, professor Fernando Araújo. Muito obrigado. Obrigado, professor Simão, mais uma vez. Agradeço a todos, agradeço à Secretaria da OAB que nos proporcionou, aqui a Secretaria das Comissões que nos proporcionou esse evento. Estava vendo o professor Ricardo Lupion elogiando aqui o seu texto sobre o contrato Ulisses, falando que é excelente. Também tive a honra de estar com o professor Ricardo Lupion no começo do ano. Estava vendo lendo as manifestações aqui, todos elogiando essa fala de ambos de forma muito ampla e agradecendo muito pelos conhecimentos, e eu traduzo esses agradecimentos aqui nesse nosso último muito obrigado. Espero ter a oportunidade de poder falar com ambos em outras ocasiões, de maneira presencial, quando pudermos, mas se não, aproximados aqui por esse mundo da tecnologia. Muito obrigado aos dois. Eu agradeço muito. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.